E o apóstolo Paulo, ele diz lá em Gálatas 6:14, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, essa mensagem do apóstolo Paulo e essa verdade, nós devemos viver por ela, pregar essa mensagem e morrer por ela também, porque nós devemos nos gloriar não nos nossos feitos, naquilo que nós fazemos ou temos, mas naquilo que Cristo fez por nós, na cruz. Ele levou todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, e por esse motivo estamos nessa noite celebrando a ceia do Senhor. Então nós vamos mais uma vez orar para que Deus possa falar aos nossos corações nessa noite, que o Espírito Santo tenha liberdade de agir em cada vida nessa noite, que Deus me ajude a transmitir a palavra dEle, com a autoridade dEle, e que nós todos sejamos edificados, abençoados com a palavra de Deus. Vamos mais uma vez orar. Pai de amor, nós te agradecemos pela Tua palavra, que iremos meditar agora. Que o Senhor possa, Deus, nos ajudar, através do Espírito Santo que habita em nós, a compreender e principalmente a colocar em prática a Sua palavra. Abençoe, Deus, cada vida que está nos seus lares e até mesmo aquelas que estão no hospital, como a Giovana, que há pouco compartilhou, que está acompanhando o culto. Deus, seja em qualquer lugar que for, que o Seu nome seja honrado e glorificado, que o Senhor possa entrar no coração de cada vida nessa noite, Deus, fazendo a transformação necessária em cada um de nós. Que o Espírito Santo tenha essa liberdade, ó Pai. Nós te agradecemos por esse privilégio que temos de poder transmitir esse culto através dessa tecnologia, ó Deus. Nós te agradecemos também e pedimos que o Senhor abençoe cada igreja que está usando esse sistema para cultuar o Senhor, para transmitir o alimento da Tua palavra ao seu rebanho. E nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento e pedimos nos oriente nessa noite. No nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa abençoar-nos nessa noite. O texto para a nossa reflexão nessa noite está em 1 Coríntios capítulo 11. E esse texto, eu quero começar lendo o versículo 26, que faz parte do tema da nossa mensagem. O versículo 26 de 1 Coríntios capítulo 11 diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E nós sempre dizemos: ora vem, vem Senhor Jesus, nós aguardamos a sua volta. Mas o tema da mensagem é até que Ele venha. Nós sabemos que a ceia do Senhor, assim como o batismo, é uma ordenança deixada por Jesus Cristo à sua igreja. E devemos praticar como um mandamento de Cristo, celebrando a ceia até que Ele venha. E o batismo, como nós sabemos, ele não salva a pessoa, mas o salvo deve ser batizado. O batismo, na verdade, é uma confirmação pública de que a pessoa recebeu a Cristo como Salvador pessoal. E a ceia é uma identificação que nós temos com o corpo de Cristo. Participe da mesa do Senhor aqueles que já confessaram a Cristo como Salvador, que já foram batizados, que têm a comunhão com Deus e com a sua igreja, apesar da distância. A ceia é também um convite à reflexão. E nesse versículo que nós acabamos de ler, nós podemos ver essa reflexão bem destacada. O texto diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice. Esse é um convite para refletirmos no presente, ou seja, neste momento de ceia. Porque todas as vezes, ou seja, muitas igrejas celebram a ceia uma vez por ano, outros celebram a cada 6 meses, outros celebram mensalmente. Tem lugares que fazem toda semana a ceia do Senhor. Mas todas as vezes, ou seja, o momento presente, devemos refletir. O versículo também diz: anunciais a morte do Senhor. Esse é um convite também para pensarmos no passado. Morte do Senhor, ou seja, o que Cristo fez por nós há 2000 anos atrás. Então, a refletirmos no presente, pensarmos no passado, naquilo que Cristo fez na cruz por nós. Mas é também, ao mesmo tempo, esse versículo nos ensina, que é um convite a pensarmos no futuro, porque ele diz assim: até que Ele venha.
É um convite para pensarmos no futuro, o momento mais esperado pela Igreja de Cristo. Ora, vem, vem, Senhor Jesus. Nós sabemos que todos os sinais já se cumpriram, estão se cumprindo também nos nossos dias, e Cristo pode voltar a qualquer momento. Eu tenho constantemente terminado o culto dizendo, se Cristo não voltar até o próximo domingo, nós estaremos aqui novamente reunidos. Ou se Ele não nos chamar também, porque Ele pode nos promover à glória, sabemos que nós estamos sujeitos a partir a qualquer momento, mas nós sabemos que esse momento de ceia nos leva a refletir no presente, a pensar no passado e também refletirmos quanto ao futuro. E até que Ele venha é o tema da nossa mensagem. E eu quero fazer uma pergunta: o que Cristo deseja que façamos até que Ele venha? É o que nós veremos na mensagem dessa noite. O que Ele deseja que nós estejamos fazendo? Em primeiro lugar, conforme eu falei, refletir sobre o presente. Pensar nesse momento em que estamos celebrando a ceia do Senhor. Se todos estivessem aqui nesse culto, e que saudade nós temos de vocês, de estarem reunidos conosco. Mas se todos estivessem aqui, nós estaremos nesse momento de comunhão, participando da ceia do Senhor. Mas nós sabemos que vocês estão nos seus lares, muitos já estão encaminhando algumas fotos para nós aqui, dizendo, minha mesa já está preparada. A igreja de Corinto sabia do passado, do que Cristo fez por eles. Eles esperavam o futuro, o retorno de Cristo, mas estavam com alguns problemas no presente. Ou seja, o momento de ceia era um momento não muito agradável para aquela igreja, para aqueles primeiros cristãos, pois eles não estavam sabendo como se comportar diante da mesa do Senhor. E o apóstolo Paulo, nós vamos ler agora lá em 1 Coríntios capítulo 11, você pode acompanhar comigo, o apóstolo Paulo não consegue ver bons motivos para elogiar aquele momento presente daquela igreja. Ele louva aquela igreja por vários motivos, porque era uma igreja completa. No começo da carta dele, ele fala que aquela igreja tinha todos os dons e esperava a volta de Cristo, mas tinha sérios problemas de relacionamento. E quando chegava na ceia, onde era um momento de comunhão, olha só o que estava acontecendo. Leia comigo 1 Coríntios capítulo 11, dos versículos 17 a 22. 11, 17 a 22 diz: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, ou seja, não há um elogio, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Versículo 18: porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Ou seja, diante de todo daquele problema que eles estavam vivendo, de divisões, Paulo até fala, olha, até importa que haja isso no meio de vocês, porque vai ser manifesto aquelas pessoas que são aprovadas por Deus, conforme diz o versículo 19, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. O aprovado quem são? Aquelas pessoas que confiam na palavra de Deus verdadeiramente e que praticam a palavra de Deus de forma verdadeira também. Não só confiar, mas também participar, ou seja, praticar. O versículo 20 diz o seguinte: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Naquela época era costume realizar a ceia, não levar apenas só o pão ou o suco. Eles levavam um banquete enorme para aquela ceia. Aqueles que tinham muito levavam bastante comida, alimento, mas aqueles que tinham pouco não levavam nada, iam para participar. Então diz o texto aqui que quando vocês estão se reunindo para comer a ceia. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente, estavam comendo antes daquele momento especial de comunhão. Então ele diz assim no versículo 22, não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Certamente não vos louvo.
Então a igreja primitiva tinha o hábito de realizar a ceia e levar vários alimentos para a mesa do Senhor. E naquele momento da ceia, eles separavam o pão e o suco de uva para celebrar a ceia. E hoje nós celebramos a ceia apenas com os dois principais elementos: o pão, que simboliza o corpo de Cristo, e o suco, que simboliza o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, além desse problema que eles estavam tendo, além desse problema da falta de percepção dessa igreja, eles estavam vivendo outro problema que o apóstolo Paulo aponta a partir do versículo 27. Em 1 Coríntios capítulo 11, você pode acompanhar comigo. A partir do versículo 27 ele diz: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor, de forma indigna. Ou seja, eles estavam ali celebrando a ceia de forma indigna, e Paulo fala: aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será réu, ou seja, culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. E por isso ele diz no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, ou seja, o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, ou seja, não poucas pessoas que já morreram. Por causa dessa forma de celebrar a ceia de forma indigna, existiam na igreja de Cristo, naquela época, pessoas fracas, pessoas doentes e muitos que estavam morrendo. E ainda diz o versículo 31, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, Paulo reconhecia isso e estava aplicando à igreja de Corinto uma regra de como deveriam celebrar a ceia, e dizendo a eles: olha, façam o autoexame, julguem a si mesmos. Porque quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, ou seja, a disciplina vem do Senhor e não nossa para com o nosso próximo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, diz o texto, versículo 34, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco. Então o apóstolo Paulo, ele coloca nesse texto aqui algo muito sério que estava acontecendo naquela igreja de Corinto. Além de ter divisões, problemas N, no começo da carta ali, a partir do versículo 3, começa a aparecer vários problemas na igreja de Corinto, falta de espiritualidade, crentes carnais, e quando chega no capítulo 11, ele fala, na hora da ceia também, vocês estão com problema de relacionamento, problema de comportamento. E fazendo algumas aplicações para nós, nos dias de hoje, esse momento de ceia é um convite para refletirmos no presente. E o presente nos leva a pensar em comunhão. E o que é a comunhão? Comunhão é ter tudo em comum. É aprender a olhar à nossa volta, olhar para a necessidade do nosso próximo. E eu louvo a Deus que, apesar da nossa distância, socialmente, nós estamos olhando para a necessidade do nosso corpo, do corpo de Cristo. Isso é muito bom, nós podemos ver o quanto a nossa igreja está unida, e estamos assim olhando, estamos, apesar de distantes, estamos em comunhão. Isso é muito, muito, muito interessante, muito maravilhoso, poder ver o quanto nós estamos em comunhão como igreja. Apesar de que alguns, infelizmente, não estão tendo a comunhão como deveriam ter. A igreja de Corinto precisava exercitar a comunhão, pois até mesmo no momento da ceia eles tinham algumas divergências. Um pouco antes, se você puder ir comigo com a sua Bíblia, um pouco antes Paulo fala lá no capítulo 1, versículo 10, algo muito interessante, que nós podemos fazer também uma aplicação para essa noite, para a mensagem dessa noite. No capítulo 1, versículo 10, você pode olhar na projeção ou na sua Bíblia. Capítulo 1, versículo 10 diz, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais, ou seja, que fales, todos
uma mesma coisa. E que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Então, o que Paulo estava querendo dizer, ele orava aqui para que a igreja tivesse uma verdadeira comunhão no falar, no pensamento e no agir. 3 aspectos importantes para a igreja de Cristo hoje, para termos comunhão perfeita em Deus. Ou seja, uma igreja em que todos não falam a mesma língua, não pode ter comunhão. Por isso que é importante nós estarmos atentos a tudo aquilo que nós ouvimos do púlpito dessa igreja. Eu tenho orado para que os pastores, os pregadores, tenham temor pela palavra de Deus, porque se nós falarmos algo aqui que não está conforme a palavra de Deus, nós estamos sendo inúteis diante de Deus. Eu diria para vocês que isso é uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos transmitindo o alimento da palavra de Deus a cada um de vocês. Então é importante nós termos falar a mesma linguagem, ou seja, uma igreja em que todos não falam a mesma língua, não consegue ter comunhão. Um fala de um jeito, outro fala de outro. Onde vai haver comunhão dessa forma? Não existe. Uma igreja em que todos não têm o mesmo pensamento, não consegue ter comunhão também. Não só no falar, mas também no pensar. Mas Paulo também fala a questão do agir. Uma igreja em que cada um faz o que quer, jamais conseguirá ter comunhão verdadeira. Então nós entendemos o que nós devemos pensar, o que nós devemos sentir, o que nós devemos agir, tem que ser conforme a palavra de Deus. Quando há dentro da igreja dissensão, vários pensamentos, várias formas de agir, a comunhão está totalmente prejudicada. O relacionamento está totalmente prejudicado. E o convite desta ceia é refletirmos se de fato estamos vivendo em comunhão. Isso é refletir no presente. A ceia é o único momento na Bíblia que nós encontramos em que Deus nos ordena fazer um autoexame. A olharmos para dentro de nós. Em 1 Coríntios 11, 28, nós lemos há pouco: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Fazer o autoexame é pensar em nossas ações, é ter um olhar introspectivo, é refletir naquilo que estamos pensando, sentindo e fazendo. Eu coloquei uma imagem para essa mensagem. Eu achei muito interessante, eu fiz uma montagem ali de 2 imagens, e eu achei muito interessante porque essa imagem nos fala realmente muito grande. A mensagem que ela nos traz também e o que o texto fala. Deus nos convida a fazermos um autoexame e a não examinarmos o outro. Olha só que interessante essa imagem. Será que nós estamos examinando as pessoas para tentar encontrar pessoas perfeitas, até usando ali uma lupa? Será que nós encontraremos pessoas perfeitas dentro da igreja de Cristo? Aqueles que louvam, aqueles que pregam, são os que têm o alvo maior de serem chamados de pessoas perfeitas. Eu não esperava isso de você. Geralmente se falam quando alguém erra em alguma área. E principalmente se uma pessoa faz parte do louvor, ou se a pessoa faz parte da pregação. Se é pastor, então, pior ainda. Nosso antigo pastor dizia assim: nós somos a vidraça maior. Ou seja, as pedras atingem muito mais fácil a gente. Então, diante disso, diante dessa imagem, nós temos que refletir. Não é para fazermos um exame da vida do nosso irmão, e sim um autoexame, ou seja, examinar as nossas ações, os nossos pensamentos. Eu sei que a Bíblia tem vários textos que nos recomenda a exortar. Tanto é que essa semana nós falamos sobre a questão do pecado. O que é pior diante de Deus? Nós ficarmos julgando, ficar pensando em nossos pecados ou ficar pensando no pecado do outro? Olha só o que diz Paulo aos crentes de Gálatas, capítulo 6. Ele diz o seguinte, Gálatas capítulo 6, versículo 1, ele diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, não que sejamos maior ou menor, vós que sois espirituais, ou seja, aqueles que têm a palavra de Deus
na mente, no coração, e consegue lembrar do que o texto está falando acerca daquela atitude daquele irmão, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Ou seja, se você ver alguém pecando, não é fazer o julgamento, corrigir a pessoa, é trazê-la de volta para o caminho certo de Deus. É para julgar a nós mesmos e não o nosso próximo. O texto depois continua falando: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O que nós entendemos desse texto de Gálatas 6, 1 e 2, não é para você levar o pecado uns dos outros, e nem ser conivente com o pecado do outro, mas levar as cargas, ou seja, aquele irmão está sofrendo por causa do pecado, ore com ele, carregue ele na palavra, para que ele possa se sentir confortado por você, mas com o espírito, conforme diz o versículo de Gálatas capítulo 6, com o espírito de brandura. Porque se você for com o dedo apontando para uma pessoa que está em erro, e falando que você está errado, você está em pecado, você vai... Tudo isso leva a pessoa a desanimar cada vez mais, mas se você mostra a palavra e corrigir a pessoa com o espírito de brandura, isso não é fazer um julgamento. Porque Cristo fala lá em Mateus capítulo 7, se você puder ir comigo com a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 7, ele diz o seguinte acerca do julgamento. Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2, ele diz: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o mesmo critério com que julgardes, sereis julgados. E com a mesma medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, quando você julga alguém, quando você condena alguém antecipadamente, você também será julgado. Essa é a mensagem de Deus para nós pensarmos sobre o julgamento que devemos fazer. Paulo, ele estava sempre ciente de que ele deveria fazer um autoexame. Tem um texto que ele fala: eu esmurro o meu corpo, não é o autoflagelo que muitos fazem, para que eu não seja condenado. Eu corro buscando algo à frente, mas sempre buscando a disciplina, ou seja, a autodisciplina. Hoje pela manhã ouvimos o pastor Mauro falando sobre conhecer a si mesmo. Quando você conhece os seus próprios erros, você procura corrigi-los. E quando você quando você percebe os seus erros, você olha para a palavra de Deus e vê como impuro eu sou. Quão pecador eu sou. Mas quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver na palavra que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. E se dissermos que não temos pecados, o que a Bíblia fala? Fazemos Deus mentiroso. A verdade não está em nós. Então, não existe, dentro dessa imagem da lupa que você está vendo ali, não existe pessoa perfeita. Não existe pastor perfeito, ministro de louvor perfeito. Quando você procura a perfeição no homem, você só vai encontrar imperfeição, porque você está se considerando muito maior. Então, dentro dessa aplicação de que a igreja de Corinto estava vivendo, Paulo, ele enfrentou sérios problemas com essa igreja de Corinto, onde tinha pessoas que julgavam até mesmo a postura de Paulo. Enquanto ele estava escrevendo, alguns falavam: olha, Paulo, quando você escreve, você é muito forte nas palavras, mas quando você está presente, você é muito fraco. E Paulo recomendava: quando eu chegar aí, vocês vão me ouvir muito mais de forma dura. Então, Paulo, ele sofreu muito com essa igreja, quando ele repreendia e muitos não estavam aceitando a repreensão dele. Ou seja, a orientação vinda de Deus. Então, nós entendemos que essa questão do autoexame, nós devemos fazer sempre. E na Bíblia, nós jamais encontraremos a recomendação de Deus para julgarmos os erros ou os pecados dos outros. Por isso, Cristo fala: não julgueis, para que não sejais julgados. Por isso Deus recomenda fazermos um autoexame. Se tivermos que julgar, julguemos, conforme diz 1 Coríntios, a nós mesmos. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, diz o 1 Coríntios capítulo 11, versículos 31, não seríamos julgados. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E versículo 32, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. E Deus disciplina e corrige aquele que Ele ama.
E diz o texto de Hebreus, e ele açoita todo aquele que ele recebe por filho. Então, se nós estamos nesse momento de ceia, fazendo o autoexame, nós devemos julgar a nós mesmos. Deus, eu sou digno de participar da ceia do Senhor? Eu peço perdão ao Senhor pelo meu pensar, pelo meu sentir, pelo meu agir de julgamento, e eu participarei da ceia, porque a recomendação de Deus é fazer o autoexame, conforme diz o versículo 28, e participar da ceia. Não é fazer o autoexame e não participar. Peça perdão, reconheça o seu erro, e aproveitando que você está em família, caso o cônjuge esteja aí brigado, ou tenha algum desentendimento, peça perdão para ele, para ela, ou para os filhos, e participe da mesa. Como você já preparou a mesa, muitos podem não ter preparado a mesa porque estavam com problemas, agora prepare a sua mesa e participe da mesa do Senhor. Porque se você considera como um crente em Jesus Cristo e espera a volta de Cristo, com certeza você participará da ceia do Senhor. Então, na ceia, até que Jesus venha, Deus nos convida a refletirmos nesse momento presente. E a pergunta é: como está a sua comunhão com Deus e com o seu próximo? Ela está estremecida por ficarmos julgando uns aos outros, ou a sua comunhão está fortalecida por lembrarmos de que devemos fazer um autoexame? Quando nós fazemos um autoexame, a nossa comunhão se torna fortalecida. Como nós podemos julgar, conforme nós vimos no devocional dessa semana, como nós não podemos perdoar aquele a quem Deus já perdoou? Por isso que a palavra de Deus fala muito clara: suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, assim como Deus vos perdoou. O grande problema do autoexame é que nós examinamos os nossos erros e nós achamos que são erros pequenos. E quando nós olhamos para os outros, nós consideramos que é um pecado enorme. Nós somos muito condescendentes com as nossas ações, com as nossas atitudes, e somos muito implacáveis com a atitude e com as ações do outro. E por esse motivo que muitos deixam as igrejas, porque procuram naquela igreja a perfeição, por não vai encontrar nunca uma perfeição na igreja, eles acabam saindo e deixando a igreja, deixando o corpo de Cristo e se congregando em outro lugar, até que, mais uma vez, entram na decepção de não encontrar pessoas perfeitas. Ou se isolam do mundo e fazem parte daquele grupo dos desigrejados. Não quero mais saber de igreja, porque eu me decepcionei com aquele pastor, com aquele ministro de louvor, com aquele fulano de tal, com aquela secretária, com aquele secretário, e assim vai. Tem um nome para cada situação. E geralmente quando vem alguém para a nossa igreja, para a Igreja de Cristo no bairro Boa Vista, nós perguntamos como você era lá naquela igreja. E geralmente quando a pessoa fala: olha, lá tinha pessoas muito ruins, difícil, aquele pastor é difícil, aqui também vai ser assim. Mas se a pessoa vem lá, nós deixamos pessoas agradáveis, amáveis, aqui também vai ser assim, porque você faz o seu ambiente também. Se você vem com problema, a palavra de Deus nos ajuda, nos ensina, nos incentiva a orientá-los para resolver o problema. Mas infelizmente tem muitas pessoas que é o problema, e por esse motivo não param em lugar nenhum. Mas enfim, pensando no autoexame, é para examinarmos sim a nós mesmos e não a vida do nosso próximo ou da pessoa que está do nosso lado. Então, na ceia, até que Jesus venha, o convite de Deus é que pensemos também no passado. Pensar no passado é lembrar, não é voltar ao passado dos nossos pecados, mas é lembrar do que Cristo fez na cruz por nós. Quando refletimos no que Cristo fez, nós somos levados a um sentimento de eterna gratidão. Lá em Colossenses 2,14, se você puder abrir a sua Bíblia, tem também na projeção, ali tem um texto que diz que o sacrifício de Cristo foi algo que nós não tínhamos como pagar. Era uma dívida impagável que nós tínhamos para com Cristo. E naquele momento, diz Colossenses 2,14, diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ou seja, na cruz, Cristo pagou o preço de todos os nossos pecados. E por isso temos essa redenção em Cristo.
Lembrar do sacrifício de Cristo nos traz alegria. Como nós ouvimos agora há pouco, uma canção, em nada me glorio, senão na cruz de Cristo, ela nos traz a paz, nos traz a liberdade, nos traz a libertação da condenação do pecado, da condenação eterna. E foi na cruz, o objeto que Cristo usou naquela época era o pior objeto usado para um condenado, porque além de eles serem crucificados, eles tinham que carregar a cruz até o momento da sua crucificação. Era um desfile de vergonha e dor. Essa é a grande verdade. Os romanos até pararam com esse sistema de condenação por achar tão cruel. E Cristo, além de ser condenado, a cruz ele foi açoitado até chegar o momento da sua crucificação. E naquele instante existiam pessoas diversas olhando para aquele momento, e muitos olhavam para aqueles momentos admirados, como ele pode suportar tamanha dor? Por mim e por você. Então a verdade é essa: havendo riscado a cédula, que era contra nós, contra mim, contra você, ele cravou na cruz. Ali foi pago o preço dos nossos pecados. E nesse momento de ceia, além de pensarmos no presente, refletirmos sobre o presente, pensarmos no que Cristo fez, é o momento de lembrarmos, de refletirmos sobre o futuro. Esperarmos o momento da volta de Cristo, até que Ele venha. Em Atos capítulo 1, se você puder ir comigo com a sua Bíblia, quando Cristo deu recomendação aos seus discípulos para que permanecessem em Israel, em Jerusalém, e ficassem na igreja até que descesse do céu o poder do Espírito Santo, quando chega depois de dar todas as recomendações, lá no versículo 11, de Atos capítulo 1, aparece o texto dizendo o seguinte: e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Ou seja, eles olhavam para o céu. Há muito tempo, Cristo foi. E hoje nós esperamos a volta. E eles ficaram olhando para o céu, e naquele momento, diz o versículo 10, e estando eles olhando fitos no céu, quando Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram, por que vocês olham para o céu? Se Ele prometeu, Ele vai voltar. Essa é a esperança que temos, de olhar para o futuro, de esperar a volta de Cristo. E a volta de Cristo está muito próxima. Os sinais estão se cumprindo. É só olharmos para os jornais, noticiários, pandemia, pestes, até gafanhotos temos no nosso país chegando. Então, tudo isso são coisas que está registrado na palavra de Deus, coisas espantosas estão acontecendo. E quem não perceber isso, que isso tudo é mão de Deus, não consegue reconhecer a Cristo como Salvador. E tudo isso nos leva, quando nós somos afligidos, nós somos levados a reconhecer a preciosidade que é o nosso grande Deus. E diante de tudo isso eu tenho visto muitas pessoas se aproximando mais de Deus, buscando mais a Deus. Essa semana estava numa livraria evangélica, comprando uma Bíblia, e quando cheguei lá, estava vindo uma pessoa buscando um objeto que não era evangélico, mas era algo para adorar, para buscar uma oração. Aí o rapaz falou, olha, esse tipo de utensílio nós não vendemos aqui, você pode procurar um outro lugar. Ou seja, a pessoa buscava, de alguma forma, se alimentar de algo que pudesse aproximá-lo de Deus. Então, diante disso, essas coisas que estão acontecendo, pessoas estão se aproximando mais de Deus, famílias estão mais unidas nesse momento, mas em contrapartida existem aqueles que estão agindo de forma errada, de forma que desagrada ao nosso Deus. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, nós lemos algo também muito interessante, que diz que nos últimos dias, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ou seja, tem muitas pessoas que estão, nesses últimos dias,
confirmando a palavra de Deus. Então, existe duas formas de você confirmar a palavra de Deus. Diria para vocês, e a primeira é a melhor: busque a Deus, pregue essa palavra. E a segunda, infelizmente, é apostatando-se da fé. Espero que isso não aconteça com você. Não desista de Deus. Ele jamais desistirá de você. Ele não desistiu de você. Por isso que Ele está com as mãos estendidas, Ele está com a palavra dEle aberta de todas as formas e meios. Você pode ouvir, pode ver a mensagem de Deus. Mas se o Espírito Santo falar no seu coração, não endureça, conforme nós ouvimos essa semana, essa mensagem. Não endureçais o vosso coração, caso você ouça a palavra de Deus. Então, olhando para esse texto, para essa grande verdade, nós devemos esperar o futuro. O que nos resta é esperar a volta de Cristo, mantendo-nos fiéis à palavra dEle. E concluindo essa mensagem, até que Jesus venha, o convite de Deus é que vivamos este momento de ceia em comunhão, anunciando o que Cristo fez no passado, vivendo o presente, e no passado Ele morreu para nos salvar, esperando com fé o seu retorno, porque o versículo de 1 Coríntios 11, 26, termino com esse versículo novamente. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Passaremos por muitos problemas, por muitas dificuldades. Talvez nós não estejamos aqui até que Ele venha. Muitos de nós podem ter a vida ceifada em função dessa pandemia. Mas até que Ele venha, vamos permanecer firmes, porque nós sabemos que na glória é muito melhor estar com Cristo. Até que Ele venha, nós vamos passar por muitas tribulações, muitos momentos de dor, sofrimento, angústia. Mas nós entendemos que na palavra de Deus, falando novamente aqui em Corinto, voltando para a carta de Corinto, que ela é preciosa, Paulo, ele coloca para nós aqui, em 2 Coríntios capítulo 4, ele diz no versículo 8 e 9, ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados. Deus está conosco. Abatidos, porém não destruídos. Então, tudo isso que acontece é a palavra de Deus. Não podemos ficar isento de passar por dificuldades, mas nós temos a certeza, Ele está conosco. Ainda que, conforme ouvimos o Natan e a Isla falando em Abacuque, ainda que não aconteça, ainda que a figueira não floresça, ainda que não aconteça aquilo que nós estamos tanto esperando, contudo nós vamos louvar ao Senhor. E muitos cristãos perguntam: mas por que eu e por que comigo? Eu diria para vocês: por que não eu? Por que não comigo? E geralmente quando você tem essa visão de que pode acontecer com você, você se sente muito mais em paz. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando acontecer uma tribulação, não pergunte por que Deus, mas para quê? Deus tem um propósito em tudo. Em tudo aquilo que acontece, você tem, olhando para a palavra de Deus, você vai encontrar um propósito na palavra dele. É para aproximar mais de ti, ó Deus, é para pedir perdão para alguém, é para me reconciliar. Tudo isso que nos acontece é para nos aproximar mais de Deus, não para nos afastar dele. Então, olhando para essa mensagem, eu creio que Cristo vem. Ele vem. Ele vem porque Ele prometeu. E até que Ele venha, vamos celebrar a ceia do Senhor. Até que Ele venha, vamos lembrar da morte sacrificial de Cristo. Até que Ele venha, vamos esperar o seu futuro retorno.